Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Estamos perante uma das doenças mais devastadoras da história da humanidade. Nada tem parecido com um perigo. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, Fique em casa. no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além do desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais e lutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração que se deseja sinceramente desnecessária. Dito isto, vamos manter a esperança e o ânimo porque a tempestade há de passar com a ajuda de todos nós. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos à sessão solene da Assembleia Municipal de Alcochete, hoje comemorativa do 25 de Abril. A nossa sessão, como viram, está também a ser transmitida em direto no Facebook do município e sem mais demoras vamos então começar. Para começar, gostaria de chamar o Santíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Alcochete, Mário Catalão Boieiro. Eu vou dar início à sessão solene comemorativa dos 47 anos do 25 de Abril. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcochete, excelentíssimos vereadores da Câmara Municipal de Alcochete, excelentíssimos Senhores Presidentes da Junta de Freguesia de Alcochete, Samoca e São Francisco, excelentíssimos Senhores Deputados Municipais, excelentíssimos Senhores Membros das Assembleias de Freguesia, excelentíssimas Senhoras e Senhores representantes das instituições do Conselho, excelentíssimas Senhoras e Senhores representantes do movimento associativo do Conselho de Alcochete, minhas senhoras e meus senhores presentes e que nos acompanham online, excelentíssimos funcionários da autarquia que permitem esta transmissão online para que possamos chegar a mais munícipes, quer aqui, quer nas reuniões de Câmara, quer nas Assembleias Municipais. Quero desde já agradecer a vossa presença, que muito honra esta data histórica que hoje nos encontramos a comemorar. Hoje estamos aqui reunidos para comemorar os 47 anos da Revolução de Abril.
em homenagem à Revolução dos Cravos, que em 1974 libertou o país da escuridão da ditadura vigente, sendo o começo de um processo que nos trouxe a liberdade e a democracia, embora em evolução e com riscos quer em Portugal bem como no resto do mundo. Nelson Mandela afirmou: nenhum poder na terra é capaz de deter um povo oprimido determinado a conquistar a sua liberdade. Quando iniciei as minhas funções políticas como Presidente da Assembleia Municipal, logo na primeira sessão solene de comemoração dos 44 anos da Revolução de Abril, um facto me suscitou uma interrogação. Se a Revolução foi iniciada pelo movimento das Forças Armadas e reforçou-se na rua, com a adesão popular que a impulsionou para o sucesso, por que razão o povo nunca teve a palavra na comemoração desta data, tão relevante e para a qual tanto contribuiu? Assim, nas comemorações dos 45 anos do 25 de Abril, convidei um representante do povo para discursar, o excelentíssimo professor Francisco Pimentel. No ano seguinte, convidei uma digníssima senhora que iria discursar nas comemorações do 25 de Abril em 2020 para dar a palavra às mulheres para expressarem a sua visão da Revolução. Devido à pandemia, a sessão solene comemorativa dos 46 anos da Revolução foi cancelada e hoje será possível escutarmos a pessoa convidada para a sessão anterior. Como estava planeado este ano, seria o convite para discursar um jovem. E nesse contexto, enderecei ao agrupamento de escolas de Alcochete, na pessoa da sua presidente, doutora Cristina Alves, que a escola indicasse um aluno para expressar o que significa o 25 de Abril para as gerações nascidas no pós-revolução. Resta-me agradecer à escola a colaboração e aos oradores um muito obrigado por se dignarem estarem presentes nesta sessão solene comemorativa do 25 de Abril, agradecendo-a com a sua presença. Como disse Albert Einstein, físico de origem alemã, a liberdade, em qualquer dos casos, só é possível se lutarmos constantemente por ela. Hoje, assistimos ao surgimento do fenómeno do populismo, que prolifera quando a credibilidade dos partidos políticos tradicionais é posta em causa. Talvez por estarem em crise e não responderem aos desafios que se colocam ao cidadão comum. Todos os dias se assiste a episódios que ferem os valores fundamentais do Estado democrático. Os partidos tradicionais, afastados muitas vezes dos cidadãos, não assumem os efeitos negativos que produzem e nunca se responsabilizam pelo que fazem. O populismo afirma lutar incansavelmente pelos interesses do povo, contra o que para o cidadão comum não está correto, e almeja o enfraquecimento das instituições para aplicar os seus programas. Exemplo do que inquieta os cidadãos é o estado da justiça em Portugal. Não é possível assistir só ao arrastar de grandes processos na justiça durante anos e anos, sem se vislumbrar o seu fim. Em Portugal, infelizmente, temos vários exemplos que o comprovam e que colocam em causa o Estado perante o cidadão comum. Ora, se mudar estas regras se vislumbra como muito difícil, em muitos casos por excesso de garantias, que permite arrastar os processos anos e anos, com recurso atrás de recursos, então resta-nos educar as gerações vindouras para que gradualmente promovam a alteração do que está menos correto aos olhos do povo. Nós hoje temos, como é afirmado por muitos, a geração mais bem preparada e com um nível de conhecimentos que nos faz acreditar que a mudança é possível. Nas sociedades contemporâneas, o sucesso escolar constitui não apenas uma preocupação omnipresente de professores, estudantes e as suas famílias, mas é igualmente um tema central na agenda política e mediática. Assim, tem-se afirmado a convicção de que o êxito na e da escola é um fator importante para o desenvolvimento, a integração, o bem-estar, quer de cada indivíduo, quer dos grupos e da sociedade como um todo. Nesta data, devemos agradecer aos militares de Abril e ao movimento popular que, nesse dia 25 de Abril,
iniciou transformação política e social, rompendo com a ditadura que oprimia o pensamento do homem livre. Porém, a liberdade levou muitos anos a ser conquistada. Muitos episódios ainda se passaram nos anos seguintes, onde homens oprimiam outros homens, não aceitando a diferença de pensamento. Hoje vivemos tempos onde o direito de voto, tão dificilmente conquistado, é exercido em muitos atos eleitorais por menos de metade da população com direito de voto. Esta desmotivação para exercer o direito de voto deveria pôr todos os atores políticos a questionar-se do porquê. Será que esta desmotivação não é fruto da forma como se comportam os atores políticos nos quais nos inserimos também? Será que a forma como nos comportamos no dia-a-dia, descredibilizando os outros e vice-versa, não resulta na célebre frase popular de que os partidos são todos iguais? Ora, há que inverter este sentimento, em que o eleitor não se revê nos atuais atores políticos. Temos que mudar a forma como se faz política, sob pena dos populismos crescerem nesta franja de eleitores que procuram a resposta aos seus anseios. Hoje vivemos um tempo onde perdemos muitos hábitos e comportamentos que já tínhamos como adquiridos, fruto de uma pandemia que nos levou ao isolamento e a abdicar o que já tínhamos como basilar na nossa vida em sociedade. Este tempo colocou grandes desafios a milhares de cidadãos que viram o seu modo de vida, o emprego, as suas empresas e o seu rendimento familiar seriamente ameaçado. Neste tempo que vivemos, devemos reforçar o nosso esforço na defesa dos mais desprotegidos e frágeis, porque uma democracia consolidada mede-se na forma como trata os seus elementos mais desfavorecidos. Citando Miguel Esteves Cardoso, porque neste tempo difícil se torna ainda mais oportuno, ele afirmou: os verdadeiros democratas não são aqueles histéricos que exigem isto e reivindicam aquilo, que dizem que precisamos de não sei o quê e que vamos todos morrer estúpidos se fizermos não sei o que mais. Democratas são os que vivem e deixam viver. São os que respeitam as opiniões, as excentricidades e as manias dos outros, sem se ter à tentação de os convencer à força. O uso da liberdade deve ser feito no respeito pelo outro. Não devemos confundir falta de respeito, de educação, na forma como falamos em relação ao outro, como liberdade de expressão. A liberdade de expressão deve ser usada com as regras de respeito e de educação. Respeito é o ato de não fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem a nós. Alexis de Tocqueville disse: nada é tão maravilhoso que a arte de ser livre, mas nada é mais difícil de aprender a usar do que a liberdade. Democracia sem educação é anarquia. Karl Kraus afirmava: educação é aquilo que a maior parte das pessoas recebe, muitos transmitem e poucos possuem. E o que vemos alguns políticos fazerem? Basta olhar para a forma como tratam os seus adversários políticos, onde tudo vale para desacreditar as pessoas. Hoje, as redes sociais é uma ferramenta eficaz na forma menos correta, como se disputam diferentes opiniões e se atacam aos outros. Sei que a internet democratiza, dando acesso a todos para se expressar, mas a democracia também liberta a idiotice. Hoje vivemos num mundo onde se tolera o direito à diferença, seja de que forma se expressa, porque é tão difícil aceitar o direito à diferença do pensamento. Deverá a democracia criar formas de combater estes novos desafios que tem pela frente. E, meus senhores e minhas senhoras, uma das formas mais simples é o respeito pelo outro, independentemente do seu pensamento político. Afirmou Evelyn Beatrice: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até à morte o direito de você dizê-las. A educação das gerações vindouras será a ferramenta adequada para fortalecer os desígnios de abril. Hoje olho para o órgão autárquico que presido e vejo um grande número de jovens nos membros eleitos, que me faz acreditar que o futuro está garantido e fortalecido com ideias novas. Se ir
Francis Bacon afirmou: os jovens estão mais aptos a inventar do que a julgar, mais aptos a executar do que a aconselhar, mais aptos a tomar a iniciativa que a gerir. Chegou o tempo dos atores políticos focarem-se nos problemas das pessoas e deixarem de fazer política com temas que nada dizem ao cidadão comum e não respondem aos seus anseios e ambições. Apelo aos jovens e menos jovens que procurem focar-se no que é essencial, que são as pessoas. Não desperdicem tempo com o supérfluo e residual, independentemente da forma como nos criticam nos diversos meios de comunicação da atualidade. Para terminar, citarei uma frase de uma das maiores figuras da humanidade, Nelson Mandela, que após décadas de privação da liberdade, preso pelas suas convicções humanísticas e políticas, ao ser libertado, mostrou compaixão e tolerância pelos seus opositores. Disse ele: eu lutei contra a dominação branca, eu lutei contra a dominação negra, eu nutri o ideal de uma sociedade democrática e livre, no qual todas as pessoas vivem juntas, em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal que espero viver e alcançar. Mas, se for preciso, é um ideal pelo qual estou preparado para morrer. Reflitam nestas palavras e foquem-se no que é importante. Respeitar o próximo, independentemente da diferença de opinião e pensamento. No dia em que nos respeitarmos mutuamente, teremos atingido a maturidade política, democrática e respeito pelo próximo. Valores basilares da convivência em democracia. Viva o 25 de Abril, viva a democracia, viva a liberdade. Muito obrigado. De seguida, vamos ouvir a intervenção do excelentíssimo Sr. Deputado Municipal Francisco Gomes da Silva, em representação do PSD. Excelentíssimo Presidente da Mesa da Assembleia, Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Alcochete, Excelentíssimos Vereadores, Excelentíssimos Presidentes das Juntas de Freguesia, Excelentíssimos Deputados Municipais, Excelentíssimos Representantes das Associações e Organizações Locais, Excelentíssimos Senhores Convidados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Para o PSD, o 25 de Abril é de todos e para todos. A liberdade não tem dono e não está suspensa face à situação que vivemos hoje em dia, assim como a própria democracia. A liberdade do 25 de Abril deu direitos que os portugueses devem saber aproveitar. No entanto, também temos deveres como cidadãos. A nossa liberdade é confrontada todos os dias com as notícias sobre a corrupção que vigora em todas as áreas da nossa sociedade, hipotecando as oportunidades que muitos procuram e não alcançam, numa clara deturpação daquilo que deve ser a cadeia da meritocracia no nosso país. Os mais jovens vivem hoje privados dessas mesmas oportunidades. O futuro que outrora nos prometeram não é mais do que uma ilusão, no mundo em que aqueles que estão melhor posicionados ou com melhores conhecimentos partem vantagem numa luta desigual pelo crescimento pessoal e profissional. A nossa liberdade é limitada quando estudamos e trabalhamos e mesmo assim não temos condições para seguir os nossos sonhos, sair da casa dos pais, ter uma casa e criar uma família. O nosso futuro está penhorado por decisões passadas. A geração que faço parte não viveu o 25 de Abril de 1974, mas sabemos que foi, é e será uma data importante para a história de Portugal. A divergência de ideias e de convicções levou a que, passados 47 anos, vivemos numa sociedade em que temos um modelo de vida que
que gostamos de preservar. Modelo esse que foi colocado em causa face à pandemia. Todas as pandemias mostram o melhor e o pior da nossa espécie. Esta surgiu num contexto muito específico, com uma sociedade de consumo rápido e de informação ao momento. As distâncias físicas foram atenuadas pelas novas tecnologias, mas com isso também apareceram as notícias sem critério e veracidade, propriedades difíceis de combater e que ajudam à desinformação e à falta de liberdade intelectual. A pandemia trouxe o confinamento obrigatório e consigo a privação de algumas liberdades. A distância, a solidão, o silêncio e o sofrimento têm feito parte do nosso dia-a-dia no último ano. Por outro lado, o respeito e a solidariedade, que estiveram esquecidos nos últimos tempos, fruto da crise de valores que existe e do distanciamento dos princípios éticos e morais, regressaram e com maior capacidade. Hoje estamos mais distantes, mas ao mesmo tempo mais próximos, pelas novas tecnologias, mas também unidos pelo sentimento comum de combate à pandemia. Estamos longe, mas perto uns dos outros, na forma como tentamos recuperar a nossa liberdade nos dias de hoje. Alcochete é hoje um dos concelhos com maior potencial no nosso país. Precisamos de uma visão de futuro e progressista, que promova as áreas da educação, saúde, economia, turismo, desporto, acessibilidade, entre tantas outras. Nós, jovens, merecemos mais e queremos ser uma parte ativa no desenvolvimento do nosso concelho. O 25 de Abril não pode ser só uma data que se comemora pela efeméride de 1974. O 25 de Abril tem que ser um processo contínuo para que os jovens confiem no nosso país e que seja um motor de evolução de Portugal. É esta a liberdade que defendemos. Os jovens querem e merecem mais de Alcochete e de Portugal. Viva o 25 de Abril, viva Alcochete, viva Portugal! Prosseguindo com a sessão, chamo agora ao palco a representante do CDS-PP, excelentíssima senhora Patrícia Pinto Figueira. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores Membros da Assembleia Municipal, Senhores Vereadores, Senhores Autarcas presentes, Senhores Representantes de instituições e associações do Concelho, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Celebramos hoje, nesta sessão solene, o 47º aniversário do 25 de Abril de 1974, data que hoje, mais que nunca, cumpre assinalar e comemorar, bem como o 45º aniversário da primeira Constituição da República Portuguesa. Prestamos hoje a nossa homenagem a todos aqueles que, antes e depois do 25 de Abril, se bateram contra a ditadura e defenderam a liberdade e os ideais democráticos como valor supremo e pressuposto para o desenvolvimento e pleno bem-estar que ainda hoje almejamos atingir. Invocamos também aqueles que foram perseguidos durante o PREC, que pretendia conduzir o país de uma ditadura para outra, sinal contrário à que havia sido derrubada, fazendo o país perigar à beira de uma nova deriva totalitária e a muito pouco de transformar a revolução em destruição. Comemoramos Abril de 74 por dever cívico e porque, envolvidos quase 50 anos, é ainda necessário lembrar que foi precisamente a partir desta data que direitos que atualmente damos como adquiridos e nos parecem naturais, nunca tinham até então sido permitidos ou legitimados. É necessário lembrar que foi a partir de abril de 74 que foi eleito, de forma livre, um Parlamento pluralista e que foi escolhido por sufrágio universal e direto um Presidente da República. É necessário lembrar que foi a partir de abril de 74 que foi estabelecida a paz e reconhecido pelo Estado português o direito de todos os povos à autodeterminação e à independência, e que Portugal se abriu a todas as nações e ao mundo. É necessário lembrar que foi a partir de abril de 74 que as mulheres puderam, de forma universal e livre, votar e ser eleitas,
que a legislação lhes abriu acesso a todos os cargos da carreira administrativa local, à carreira diplomática e à magistratura. Ou mesmo que a mulher deixou de precisar de autorização do marido para ser comerciante, por exemplo, ou até mesmo para sair do país e viajar. É necessário lembrar que foi a partir de abril de 74 que se democratizou o acesso ao ensino superior e à educação. É fundamental lembrar que foi com o 25 de abril de 74 que surgiu uma das suas principais conquistas, o poder local, talvez uma das que mais honra os valores hoje celebrados, pois é ele que de mais perto ouve as populações e mais próximo delas se encontra, materializando a liberdade de escolha e o mandato dos eleitores, que é condição para a legitimidade das decisões dos titulares de órgãos públicos e que legitima assembleias como esta, onde nos encontramos hoje. Mas, se muito há a assinalar e a enaltecer, muito há ainda a fazer pela efetivação e concretização plena de 2 dos 3 Ds de abril, a democracia e o desenvolvimento. Sobretudo numa conjuntura como a que atravessamos, em que somos assolados por uma pandemia que há mais de um ano afeta de forma contínua e feroz toda a população e setores de atividade, com um forte impacto social, económico e financeiro, e, principalmente, com um custo irreparável em vidas humanas e que expõe um conjunto de desigualdades e fragilidades. É, sobretudo, em contextos de crise ou em circunstâncias extraordinárias que temos de ser mais intransigentes na defesa da democracia e exigentes no cumprimento das suas regras e no respeito pelos direitos fundamentais que a lei consagra. Só assim se consegue atingir um verdadeiro caminho de desenvolvimento. Em face destes novos desafios, é primordial restaurar e recuperar a vida das pessoas, a sua saúde mental, o emprego, os rendimentos, as empresas. Para isso, é fundamental uma utilização criteriosa, transparente e séria dos fundos públicos, nacionais e comunitários. Uma política de rigor e ética, que não deixe ninguém para trás e que possibilite e proporcione mais oportunidades de progresso social, sem a qual não há desenvolvimento nem prosperidade. Com tudo isto se cumpre a democracia conquistada, com ética, rigor, com representantes sérios, com uma conduta imaculada, livre de corrupção, compadrios, favorecimentos, tudo o que afasta os eleitores dos eleitos e explica, em parte, as elevadas taxas de abstenção com que nos deparamos em cada ato eleitoral, bem como os fenómenos populistas que dela se aproveitam e exploram, assim como as fragilidades das populações e as dificuldades que os governos democráticos têm manifestado na resposta às suas inquietações e problemas. E se temos o dever de celebrar a democracia e a liberdade que o 25 de Abril possibilitou, temos, sobretudo, e hoje mais que nunca, a obrigação de contribuir para a moralização da política, protegendo estes valores dos extremismos e populismos que graçam e que são uma das grandes ameaças ao que conquistamos e que têm terreno fértil, precisamente, na incapacidade de dar resposta aos reais problemas das pessoas, nas desigualdades que fragilizam e corroem a coesão social e, sobretudo, em condutas de legalidade muito duvidosa e moralmente mais do que inadmissíveis. Por tudo isto, sabemos e temos plena consciência que há ainda muito a fazer no que respeita à democracia e Estado de Direito plenos. É assim fundamental que reflitamos e saibamos orientar a sociedade na direção da ética, do compromisso e da justiça. Urge assim honrar o nosso passado, renovando o compromisso de, com a liberdade que conquistamos, renovar a nossa democracia. Concluo citando o primeiro Presidente da República eleito democraticamente por sufrágio universal após 74, o General Ramalho Eanes, naquela que foi a primeira sessão solene comemorativa do 25 de Abril e que teve lugar na Assembleia da República em 26 de abril de 1977. Só a eficácia da democracia permite manter a estima do povo pelo regime democrático. E é ainda a defesa da democracia que exigirá a procura de alternativas que a garantam. Nesta hora do nosso destino de nação independente, não é legítimo ignorar a crise que nos ameaça, o estado da nossa economia, as contradições que deliceram a nossa sociedade. Viva a liberdade e a democracia, viva Alcochete e sempre Portugal.
Agora, em representação do PS, chamo o excelentíssimo senhor Diogo Mourão. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Alcochete, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alcochete, Senhora Vice-Presidente e Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Alcochete, Senhora e Senhores Presidentes de Juntas e de Assembleias de Freguesia, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Senhores Autarcas presentes, Senhoras e Senhores Representantes das instituições do Conselho, Senhoras e Senhores representantes do movimento associativo do Conselho, Senhoras e Senhores funcionários da autarquia, minhas senhoras e meus senhores do público aqui presente e quem nos assiste em casa via online. Estamos hoje a comemorar o 47º aniversário do 25 de Abril de 1974, marco histórico que refundou Portugal, um golpe militar que, por mãos corajosas, altruístas e abnegadas, veio pôr fim à ditadura do Estado Novo. No comunicado lido no noticiário da Rede Emissora Nacional da Rádio e Televisão Portuguesa, o movimento das Forças Armadas informava estar a cumprir com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história. Nas palavras de Sofia de Melbreiner, aquela era a madrugada esperada, o dia inicial, inteiro e limpo, onde Portugal emergiu da noite e do silêncio e caminhou rumo a uma democracia plena e respeitadora dos mais elementares direitos do homem, sob o desígnio da liberdade. 47 anos depois da heroica investida dos militares de Abril, há quem defenda que a celebração da Revolução dos Cravos vai perdendo importância e que as novas gerações, nascidas já em liberdade, não atribuem qualquer significado à data. E há ainda quem afirme que não faz sentido festejar a conquista da democracia por ser um dado adquirido e por ser uma efeméride que parece apenas pertencer aos mais velhos. É também por isso que hoje estou aqui, por respeito àqueles que caminharam em direção aos tanques, que face à ameaça das armas responderam com cravos e que lutaram por um país livre e democrático. Agora, mais do que nunca, temos de reafirmar os valores de Abril. Temos de mostrar que somos merecedores do legado que um conjunto de homens, sem sede de fama ou vaidade, nos depositou em mãos. Os desafios que enfrentamos hoje em dia são diferentes relativamente àqueles dos primeiros anos pós-Revolução, mas igualmente importantes para que a nossa democracia e Constituição persista e saia reforçada. Minhas caras e meus caros, atualmente o mundo vive em guerra. Uma guerra diferente, silenciosa, invisível, mas particularmente difícil, à qual Portugal não escapou. A pandemia de Covid-19 que nos assolou continua a colocar à prova o nosso caráter, solidariedade enquanto sociedade. A situação pandémica exige e continuará a exigir de nós atitudes e comportamentos fundamentais para evitar a propagação do vírus e defender a saúde de todos, enquanto cidadãos. Ao fim de mais de um ano de pandemia, todos temos a obrigação de cumprir, sob pena de tornar inglório o trabalho e esforço hercúleo feito até aqui por cada um de nós, mas principalmente por todos os profissionais e voluntários da linha da frente. Os estados de emergência e as respectivas renovações que fomos vivendo ao longo deste último ano têm condicionado a vida das pessoas, das empresas e das instituições, com elevados custos para a economia, mas sobretudo para a nossa sociedade. Têm condicionado algumas das conquistas de Abril, é verdade, mas aceitamos e aceitaremos que assim seja por se tratar da defesa da vida humana. Não existe dinheiro que substitua uma vida. Mas também entendemos que para ultrapassar esta situação precisamos de um Estado e uma comunidade europeia fortes, empenhados em ajudar todos os que direta ou indiretamente foram prejudicados e condicionados pela pandemia. Agora que se acelera o processo de vacinação e se aliviam as medidas impostas pelo estado de emergência para gradualmente se retornarem as atividades económicas e sociais,
temos de continuar cautelosos e atentos, conscientes de que a ameaça se mantém bem viva, tornando a reconstrução económica e social e a retoma do progresso e do desenvolvimento do país os desafios mais prementes no futuro próximo. Neste momento em particular, evoco as palavras inspiradoras proferidas há alguns anos atrás pelo antigo Presidente da República, Jorge Sampaio. É nas alturas de crise que, sem hesitações, temos de encontrar na democracia e no seu pleno exercício o fundamento primeiro onde firmar o esforço que nos permite vencer as dificuldades. Porque é na democracia, no que é e no que representa, que se acha a energia coletiva, que dá determinação, lucidez e alento para fazer o que é preciso ser feito. Minhas senhoras e meus senhores, o 25 de Abril trouxe também consigo o poder local democrático. As autarquias, como entidades políticas próximas dos munícipes, sensíveis e atentas às suas necessidades imediatas de cariz social, mas não só, estarão sempre na linha da frente de todas as batalhas pelo bem-estar das populações. No que respeita à Assembleia Municipal de Alcochete, órgão que aqui represento enquanto porta-voz pelo Partido Socialista, como eleitos sempre primámos pela elevação, respeito pelas demais forças políticas e não deixámos de apontar aspectos a melhorar por existir um executivo da mesma cor política, entre as quais destaco a iniciativa de propor transmissão online das Assembleias Municipais, para que a população que nos elegeu possa estar mais informada e próxima dos atores políticos locais. Foi este legado que sempre defendemos e a que nos propusermos quando, em outubro de 2017, fomos eleitos, assumir o compromisso de fazer política para servir as pessoas. Por vezes, ouvimos falar em cumprir Abril, mas afinal, o que é cumprir Abril? E são nestes momentos que também devemos refletir. Antes do 25 de Abril, a informação era controlada. Hoje temos muitas fontes de informação e redes sociais para socializar e informar. Mas será correto utilizar estas excelentes ferramentas na proliferação do ódio, na difusão de notícias falsas e tentar colocar as pessoas umas contra as outras? Na política, como na vida, não pode valer tudo. Para nós, cumprir Abril é falar e informar com verdade. É sermos rigorosos e transparentes com quem nos elegeu. É fomentar uma política credível e unir, concordando ou discordando, mas tendo a noção que a nossa liberdade termina onde começa a do outro. Cumprir Abril é ainda respeitar a vontade do povo, sempre. Neste caso, no órgão para o qual fomos eleitos. Cumprir Abril é apostar na educação e isso reflete nas requalificações de todas as escolas geridas pelo município, no investimento superior a 6 milhões neste mandato. Cumprir Abril é apostar na requalificação e melhoria dos equipamentos e infraestruturas do Concelho. Cumprir Abril é preservar e valorizar o nosso património, a nossa cultura. Cumprir Abril é, acima de tudo, não deixar ninguém para trás. E por isso temos hoje em vigor no nosso Concelho um orçamento histórico que reforça e coloca em primeiro lugar os apoios sociais. Estou certo que todas e todos preferiam que ninguém necessitasse de ajuda, mas estamos bem cientes da realidade e o quanto piorou com a pandemia. Por último, fazemos votos para que a situação melhore, mas para qualquer situação mais aflitiva, os habitantes do nosso concelho sabem que podem contar com um poder local atento e solidário, porque o 25 de Abril foi feito pelo povo e para o povo. Continuaremos a trabalhar com o espírito de missão, tentando nestes tempos conturbados e de incerteza não deixar ninguém para trás no nosso concelho. Não baixaremos os braços porque queremos cumprir e dar continuidade à missão de Abril. Viva a liberdade, viva o 25 de Abril, viva Alcochete, viva Portugal! E de seguida chamo a Santíssima Senhora Deputada Ana Luísa Lourenço, em representação da CDU.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimos Senhores Vereadores, Excelentíssimos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, Excelentíssimos Senhores Presidentes das Assembleias de Freguesia, Excelentíssimos Senhores Membros da Assembleia Municipal, Excelentíssimos Senhores Membros da Assembleia Municipal, Excelentíssimos Senhores Convidados e demais pessoas aqui presentes e a ver-nos em casa. Muito boa tarde a todos. É uma enorme honra poder representar a bancada da CDU nesta sessão solene pelo 47º aniversário da Revolução de Abril. A Revolução de Abril constitui uma realização histórica do povo português, um ato de emancipação social e nacional. O 25 de abril de 1974, desencadeado pelo levantamento militar do movimento das Forças Armadas, logo seguido do empolgante levantamento popular, transformou profundamente toda a realidade nacional. Culminando uma longa e heroica luta, pôs fim a 48 anos de ditadura fascista e realizou profundas transformações democráticas. Restituiu a liberdade aos portugueses, consagrou direitos, impulsionou transformações económicas e sociais. O poder local é parte integrante do regime democrático e do seu sistema de poder. É uma conquista que viu consagrada na Constituição da República os seus princípios. Um poder local amplamente participado, plural, colegial e democrático, dotado de uma efetiva autonomia administrativa e financeira. A ampla participação popular e o intenso trabalho realizado pelas comissões administrativas, logo após o 25 de abril, teve consagração com as primeiras eleições livres para os órgãos das autarquias locais em dezembro de 1976. O poder local democrático afirmou-se operando profundas transformações sociais e com importante intervenção na melhoria das condições de vida das populações e na superação de enormes carências, em alguns casos até excedendo em larga medida as suas competências. Comemorar Abril, relevando o que o poder local representa enquanto conquista desse momento ímpar da nossa história coletiva, exige que se lhe reconheça as condições para o exercício das suas atribuições e competências. Não basta tecer elogios ao poder local, sem que lhe atribuam os meios indispensáveis à sua autonomia e os recursos para o pleno exercício das suas responsabilidades. Não basta repetir elogios à descentralização e, ao mesmo tempo, manter bloqueada a criação das regiões administrativas, que, 45 anos depois de estar consagrada constitucionalmente, ainda está por cumprir. Não basta enaltecer a capacidade de realização das autarquias quando se tem em vista transferir competências sem meios financeiros correspondentes, num processo que é, sobretudo, de desresponsabilização do Estado por funções que lhe competem e de transferência de encargos para as autarquias. Não basta falar das vantagens de proximidade quando se quer desobrigar responsabilidades centrais e, ao mesmo tempo, teimar em manter por repor e devolver ao povo as mais de 1000 freguesias liquidadas contra a vontade das populações. As comemorações da Revolução de Abril, no ano em que se assinalam os 45 anos da Constituição da República, devem ser um momento para afirmar o poder local e o que ele representa enquanto espaço de realização de direitos e aspirações populares, e em que os seus órgãos deverão saber valorizar e demonstrar a dignidade e o respeito que lhes é intrínseca. Um momento de afirmação da democracia, tanto mais atual quando se desenham e se assumem abertamente projetos reacionários e antidemocráticos. Comemorar Abril é também, nas atuais circunstâncias, fazer uma afirmação de confiança no futuro. Mostrar que a vida pode e deve prosseguir, criando todas as condições de prevenção e proteção. Apoiar o sentido de vivência coletiva, de partilha e de participação, como indispensáveis à realização humana e à felicidade. Viva o 25 de Abril! Viva a democracia e a liberdade! Viva o poder local! Viva o Conselho de Alcochete!
Acabámos agora, aliás, as intervenções dos partidos políticos locais de Alcochete e, portanto, esta mesma fase da nossa cerimónia. Vamos agora ter, aliás, o discurso da Excelentíssima Senhora Maria João Rodelo em representação da sociedade civil. Já não é como era. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Alcochete, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcochete, Senhores Membros da Assembleia Municipal de Alcochete, Senhores Vereadores e Senhora Vice-Presidente e Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Alcochete, Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de Alcochete, São Francisco e Samuco, Senhores Representantes das instituições do Conselho e do movimento associativo. Subir alguns degraus cansa. Ser livre não é voar indefinidamente e para sempre, só porque sim. Ser livre é poder decidir quando voar e quando parar. Porque ser livre, ser absolutamente livre, é poder justificar as nossas escolhas. Carmen Garcia. E hoje escolhi estar aqui para vos falar da liberdade, da que ganhamos há 47 anos e da que temos hoje. Porque entendo que ninguém pode chegar ou pode estar tão preso à sua individualidade que ignore que a harmonia social depende de uma liberdade coletiva, porque é esta que garante, em última instância, que as liberdades individuais não colidem. Há 53 anos atrás, eu tinha 17 anos e muitos conseguiram perceber a diferença abismal entre os 17 anos de uma jovem dos nossos tempos e os 17 anos em 1968. Não fui educada num ambiente familiar com cultura política e, como tal, não foi relevante para mim que, a 27 de setembro desse ano, Marcelo Caetano tivesse substituído Oliveira Salazar como presidente do Conselho de Ministros e que, durante os seus primeiros anos de governação, tivesse tentado conceder um maior grau de abertura ao país, a chamada Primavera Marcelista ou a Evolução na Continuidade. Foi no final desse ano que ouvi uma professora corajosa, talvez inspirada por essa dita abertura, falar no maio de 68 em França. Proibido proibir. Era a promessa de liberdade que 6 anos depois todos celebraríamos nas ruas de Lisboa. E não só, por todo o país um pouco também. O movimento de maio de 1968 tornou-se um ícone de uma época onde a renovação dos valores veio acompanhada pela força de uma cultura jovem, em que a liberdade sexual, a guerra no Vietnã, os movimentos pela ampliação dos direitos civis, compunham toda a pólvora de um barril transmitida pela fala dos jovens estudantes da época. Em paralelo, os trabalhadores franceses protagonizaram uma greve geral de proporções alarmantes, porque mais de 9 milhões de trabalhadores cruzaram os braços exigindo melhores condições de trabalho. Também a Primavera de Praga aconteceu em 1968. Entre 400 a 500 mil soldados do Pacto de Varsóvia atravessaram a fronteira da Checoslováquia em agosto desse ano, quando esta era um dos poucos países da Europa de Leste que não tinha a presença de tropas soviéticas no seu território. 3 anos atrás tinha sido estabelecida a ligação à Eurovisão, e isto permitiu-nos ver as imagens possíveis do maio de 68 em França e da invasão da Checoslováquia.
Em 1969, entre nós, houve eleições para a Assembleia Nacional e a crise académica de Coimbra, com greve aos exames, manifestações na rua e cargas policiais, provocou a demissão do Ministro da Educação, a mudança do reitor da Universidade de Coimbra e o envio dos estudantes mal comportados para a guerra colonial. Foi também o ano em que se seguiu às cheias de Lisboa, com os seus 700 mortos e 1 milhar de desalojados numa de estudos na faculdade. Os nossos colegas que não conseguiam entrar na faculdade cumpriam o serviço militar, que durava então 4 anos, os primeiros 2 na metrópole e os 2 seguintes no ultramar em combate. E os que entravam concluíam o curso e, uma vez o curso concluído, o percurso era o mesmo, 4 anos de espera. Muitos dos nossos amigos morriam nos combates em África e aqueles jovens que com 20 anos iam para a guerra ou eram mortos ou tinham de matar. Durante os 13 anos que durou a guerra, perderam a vida quase 9.000 homens e em 1973 Portugal tinha 150.000 a combater. Na faculdade, no caso, a de letras, eram muitos os sobressaltos provocados tão só por alguém ler distraidamente um livro. Eu venho incomodar, trago palavras como bufetadas e é inútil mandarem-me calar, porque a minha canção não fica no papel. Eu venho tocar os sinos, planto espadas e transformo destinos. Os homens ouvem-me cantar e a pele dos homens fica arrepiada. E depois é madrugada dentro dos homens, onde ponho uma espingarda e um sonho. A Praça da Canção, de Manuel Alegre. Faziam-se no átrio da faculdade feiras de livros académicos e por debaixo de alguns livros escondiam-se os livros proibidos. A Praça da Canção, um deles. Ou um simples poema de Fernando Pessoa, de 1926, escrito num panfleto relembrado pela sua atualidade em 1970. No plano abandonado que a borna brisa aquece, de balas trespassado, 2 de lado a lado, jaz morto e arrefece. Tão jovem que jovem era, agora que idade tem? Filho único, a mãe lhe dera um nome e o mantivera, o menino da sua mãe. Lá longe, em casa, há a prece, que volte cedo e bem, malhas que o império tece, jaz morto e apodrece, o menino da sua mãe. Denunciada esta leitura subversiva, saíam de uma sala na cave da Faculdade de Letras aqueles a quem chamávamos os gorilas. Nessa sala, polícias, nessa sala, alimentados e treinados para a primeira chamada pegar nos bastões. Na confusão, a fuga era para a rua, onde, ocasionalmente, estavam os carros que lançavam jactos de tinta verde que marcavam os estudantes subversivos. Cá fora ou lá dentro não havia alternativa. Mesmo os menos politizados, como era o meu caso, ou talvez ainda mais esses, sentiam o enorme barril de pólvora em que o país se estava a tornar. Por isso, tantos se juntaram aos militares de Abril. Não estive no Largo do Carmo no dia 25 de Abril, com muita pena minha, mas vivia fora de Lisboa e não nos deixaram entrar na capital. Vi o capitão Salgueiro Maia na televisão, no quartel do Carmo, e Salgueiro Maia, com a GNR já do seu lado, apresentou um ultimato a Marcelo Caetano. Ou ele, Marcelo, se constituía imediatamente prisioneiro do MFA, ou o MFA arrasava o quartel a tiros de canhão. Não arrasa coisa nenhuma, respondeu Marcelo, e comunicou-lhe que pedira a Spínola para ir ao Carmo e que dentro de meia hora lhe atencionava transmitir o poder. Pediu-lhe que fosse acalmar a população e que aguardasse. E, com uma continência corretíssima, Salgueiro Maia obedeceu. E foi a festa do povo. Lembro-me, como se tivesse sido ontem, da saída de Marcelo Caetano numa viatura blindada do quartel do Carmo. Inimaginável para muitos da minha geração. Seguiu-se uma semana de euforia, sem aulas, presa à rádio e à televisão,
euforia que atingiu o seu auge no 1º de maio, em Liberdade, organizado por 23 sindicatos. Só em Lisboa, juntou-se mais de 1 milhão de pessoas na Alameda Afonso Henriques, cheia da Fonte Luminosa ao Instituto Superior Técnico, nas varandas e nas janelas dos prédios por todo o lado. O povo unido jamais será vencido. A marcha até ao estádio 1º de maio demorou mais de 2 horas e o recinto não chegou para todos ouvirem os discursos dos representantes sindicais e, em especial, de Mário Soares e Álvaro Cunhal. Foi o primeiro e o último dia do trabalhador, em que Mário Soares, secretário-geral do Partido Socialista, e Álvaro Cunhal, secretário-geral do Partido Comunista, festejaram lado a lado, juntos, na mesma tribuna. E o que fizemos com a liberdade que nos ofereceram nesse dia 25 de abril? Em 1975, 500 mil de portugueses das colónias desembarcavam em Lisboa com uma mão à frente e outra atrás. O país vivia uma grande efervescência política com o chamado processo revolucionário em curso, o PREC, e foi nesse clima conturbado que se realizaram, em 25 de abril de 75, as primeiras eleições livres, em 48 anos, as primeiras com sufrágio universal e com uma participação de 91,7%, com o objetivo de eleger uma Assembleia para redigir a nova Constituição para substituir a de 1933. Um ano depois, a 25 de abril, realizaram-se as primeiras legislativas, como já aqui foi referido. Revoluções e golpes de Estado tinha havido sempre. Umas eleições livres, com sufrágio universal para homens e mulheres, a que puderam concorrer vários partidos. Isso nunca tinha acontecido. E porque a memória não pode ser tão seletiva que faça esquecer alguns, é importante relembrar Francisco Sá Carneiro e Freitas do Amaral, que foram, com Mário Soares e Álvaro Cunhal, líderes dos 4 principais partidos da democracia em 74, representando a democracia social-democrata, a democracia cristã, que, a par do socialismo democrático, foram fundamentais na construção do modelo social e europeu das últimas décadas. Se pudéssemos pôr o Portugal de antes e depois de 25 de abril em cada um dos braços de uma enorme balança, conseguiríamos ver um prato claramente inclinado, porque, indubitavelmente, muito se alterou positivamente no nosso país. Na minha perspectiva, obviamente. Podemos dizer que Portugal é hoje um país completamente diferente, ainda que considere que a luta partidária sufocou muito daquilo que o 25 de abril poderia ter sido. A subida dos salários reais foi de cerca de 10% em cada um dos anos de 74 e 75. Espero bem que tenham a noção do que isso representou. Em 1975, a taxa de mortalidade infantil era de 38,9%, em 2011 de 3,1%, e cerca de 26% da população portuguesa nessa altura não sabia ler nem escrever, enquanto que em 2011 essa percentagem rondava os 5%. Em 1978 é garantida pela primeira vez a universalidade e gratuitidade dos cuidados de saúde e com participação medicamentosa. Até à criação do Serviço Nacional de Saúde, a assistência médica competia às famílias e às capacidades económicas que estas tinham, às instituições privadas ou caritativas e aos serviços médicos sociais da Previdência. Em 1978 é garantida pela primeira vez a universalidade de acesso aos serviços de saúde e foram criadas políticas de apoio à infância, pelo que atualmente temos uma percentagem de cerca de 50% de crianças até aos 3 anos em creches. No entanto, não nos iludamos, para uma larga maioria, a creche é mais uma necessidade social do que uma escolha das famílias. E todos sabemos que há muitas crianças que estão na creche das 7h30 da manhã às 7h30 da tarde, e todos sabemos porquê. Um dos marcos importantes do nosso tempo, pós-revolução, aconteceu em 1985, com a adesão de Portugal à Comunidade Europeia. Considero, eu pessoalmente, que sem a União Europeia continuaríamos a ser um território periférico encravado entre um vizinho poderoso e um oceano enorme. Se hoje temos escolas, universidades e centros de investigação da qualidade, isso também se deve ao financiamento da União Europeia e dos restantes Estados-membros. E nem sempre nos lembramos desta solidariedade europeia quando falamos de solidariedade. Demasiadas vezes se aponta à União Europeia
a responsabilidade pelos nossos próprios fracassos nacionais, numa atitude política que acaba sempre por culpar Bruxelas pelos problemas e por nacionalizar os feitos e as conquistas, numa atitude que contribui muito para o fraco sentimento europeu de alguns cidadãos. E termino lembrando que nos momentos difíceis é natural que as pessoas se revoltem contra as alegadas desgraças, que neste caso a Revolução dos Cravos trouxe ao país. E são sempre evocados aspectos como o endividamento externo, o número de autoestradas inúteis, os grandes grupos económicos, a corrupção que aumentou, o desprezo pela população mais idosa e o desrespeito pela parte dos alunos à autoridade dos professores. A alegada desgovernança que reinou no país pós-25 de Abril desencadeou em melhorias significativas na nossa qualidade de vida. Antes do 25 de Abril de 1974, não havia liberdade de expressão, nem de reunião, nem de associação. Agora há, e preferimos jornais sensacionalistas para estarmos informados e gostamos de nos reunir virtualmente através de computadores e smartphones. Não tínhamos eleições, nem direito de voto livres, mas agora temos, e uma larga percentagem dos portugueses não vota. Parece estranho. E perguntam, foi para isto que se fez o 25 de Abril? E a minha resposta é claro que foi. Mas para isso temos de juntar esforços para que alguns jovens entendam que o sentimento de competitividade assustadora que reina entre eles não tem como objetivo alterar alguma coisa, como aconteceu em maio de 68, porque muitas vezes eles simplesmente querem adquirir o que já existe. Mas para isso temos de lutar pela liberdade de expressão. Se falarmos contra o poder político, se incomodarmos, não estaremos com o emprego ou com alguma situação social a prazo? E a comunicação social não se vergará ao poder político, desportivo, aos lobbies financeiros? Mas para isso não podemos deixar que muitos façam como o pássaro do livro O Passarinho Engaiolado, do pedagogo Rubem Alves. Quando um dia o dono se esqueceu da gaiola aberta, ele achou que poderia realizar todos os seus sonhos porque estava livre. Saiu, voou para um galho mais próximo, olhou para baixo e tremeu de medo, porque nunca imaginara que a liberdade fosse tão complicada. Só podem gozar a liberdade aqueles que têm coragem. E ele não tinha. Teve saudades da gaiola e voltou para dentro. Deixo-vos as palavras de José Jorge Letria no Dia da Liberdade. Este dia é um canteiro com flores todo o ano e veleiros lá ao largo navegando a todo o pano. E assim se lembra outro dia febril que em tempos mudou a história. Numa madrugada de abril, quando os meninos de hoje ainda não tinham nascido. E a nossa liberdade era um fruto prometido, tantas vezes proibido, que tinha o sabor secreto da esperança e do afeto e dos amigos todos juntos debaixo do mesmo teto. Que viva a liberdade sempre. Obrigado. Nesta sessão quisemos também ter connosco um representante da juventude do Conselho e por isso chamo agora ao palco o excelentíssimo senhor João Miguel Filipe.
Boa tarde a todos. O meu nome é João Filipe, aluno de 17 anos do 12º ano, e hoje estou aqui para deixar um breve testemunho sobre o 25 de Abril, na perspectiva de alguém que, apesar de já ter ouvido falar infindavelmente do evento, nunca o viveu em primeira mão e nunca poderá saber ao certo o que foi viver o contraste desta passagem tão radical de uma era histórica para a outra. Independentemente disso, se há coisa de que tenho imensas recordações, são as várias celebrações do 25 de Abril em que já tive a oportunidade de participar nos meus poucos anos de vida. Por isso mesmo, acho que desde bastante pequeno já conhecia a Revolução dos Cravos, antes mesmo de ter a mínima ideia sobre o que ela tinha significado. Sinto que a minha geração e as outras anteriores que já passaram grande ou toda a parte da sua vida em democracia, de certo modo, e dependendo do seu contexto sociocultural, acabam por tomar a liberdade, uma palavra carregada de tanto significado, particularmente para aqueles que ainda hoje se veem privados dela, a democracia e a justiça social como adquiridas para sempre e inalienáveis. De qualquer forma, e apesar desta ser uma consequência um quanto natural de uma democracia duradoura, creio que é importante continuar a cultivar um sentimento de ativismo e de defesa dos ideais fundamentais do 25 de Abril nas gerações vindouras e, acima de tudo, nunca esquecer o passado, porque este infelizmente tende a repetir-se quando é menosprezado ou invalidado. Não conheço a realidade de viver num regime autoritário e ditatorial onde não existe respeito pelos mais ínfimos direitos humanos e civis, mas escutar relatos de experiências pessoais e descobrir informação sobre tal, nem que seja somente em ambiente escolar, é mais do que suficiente para perceber o quão importante é zelar pelo nosso regime pluralista democrático que, em conjunto com o dos restantes Estados-membros da União Europeia, se encontra entre os melhores a nível global. Tendo isto dito, consigo dizer com convicção que a maioria da juventude de hoje está consciencializada para o facto deste dia significar mais do que um feriado e que, salvo algumas exceções, defenderia a democracia proativamente se surgisse uma ameaça à sua permanência. Obrigado e viva o 25 de Abril. Tenho agora a honra de chamar ao palco o excelentíssimo Sr. Fernando Pinto, Presidente da Câmara Municipal de Alcochete. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhora Vice-Presidente e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores representantes dos partidos políticos, Senhoras e Senhores membros da Assembleia Municipal, Senhora e Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, Senhora e Senhores Presidentes de Assembleia de Freguesia, Senhoras e Senhores membros das Juntas e Assembleia de Freguesia, Senhoras e Senhores representantes das instituições civis, militares e religiosas, Senhor Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete, Senhor Comandante dos Bombeiros Voluntários de Alcochete, Senhora Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Senhoras e Senhores representantes do movimento associativo, demais convidados, minhas senhoras e meus senhores. Foram dias, foram anos a esperar por um só dia. Alegrias, desenganos. Foi o tempo que doía, com seus riscos e seus danos. Foi a noite e foi o dia, na esperança de um só dia.
Começo precisamente o meu discurso com um poema de Manuel Alegre, numa referência ao dia que marcou, em definitivo, as nossas vidas. Valeu a pena. Valeu a pena os sacrifícios, as lutas, os muros derrubados e o cheiro a cravos pelas ruas do país, gritando em uníssono: viva a liberdade. A Revolução dos Cravos permitiu de forma livre e espontânea a criação das condições essenciais para hoje beneficiarmos de um serviço público com reparos, mas incontornavelmente ao serviço das populações. Numa sociedade moderna, exige-se que as condições de base, como a educação, a saúde, a segurança e a justiça, permitam que todos possam desfrutar de melhores condições de vida numa democracia que funcione de forma adequada e que perdure no tempo. Assinalamos hoje 47 anos da construção da liberdade e da democracia, que na noite de 24 para 25 de abril de 1974, através dos capitães sem medo, a quem prestamos homenagem num inequívoco sinal de respeito e gratidão, marcariam para todo o sempre uma data que figurará muito particularmente às instituições particulares de solidariedade social, mas também ao Serviço Nacional de Saúde e a todos aqueles que, direta ou indiretamente, todos os dias trabalham conosco para ultrapassar com a celeridade possível este túnel escuro que o mundo, o nosso país e o nosso Conselho em especial atravessa desde março de 2020. Caras e caros convidados, trabalhamos para as pessoas, naquele que é o cumprimento escrupuloso do serviço público. Temos em nós a preocupação de servir a terra que nos viu nascer e que abraçamos com a generosidade de quem dá o melhor que sabe e pode face a todo o condicionalismo deste tempo novo, diferente, e que esperamos que ele próprio revolucione a nossa metodologia, a nossa forma de ser e de estar, mas que nunca se perca a essência de que, em primeiro lugar, estarão sempre as pessoas. Temos a humildade de reconhecer que nem tudo foi conseguido. Os desafios diários assumem uma proporcionalidade única que requerem, da nossa parte, uma intervenção objetiva e assertiva, de forma a minimizar o impacto das assimetrias existentes. Criámos uma centralidade diferente. Damos importância ao que naturalmente tem importância: as pessoas. Trabalhamos todos os dias para dotar o nosso território de projetos que visam não só criar emprego qualificado, como também melhorar significativamente a nossa extensa zona ribeirinha, o parque escolar, os equipamentos desportivos, culturais e de lazer. Este é o foco que colocamos na estratégia que definimos para o nosso Conselho. Mas queremos ainda mais e melhor. Preservar a nossa identidade cultural, modernizar o Conselho e apostar num desenvolvimento sustentado e focalizado, sobretudo, nas nossas populações e assente nas suas mais primárias necessidades. Naturalmente, como em todos os processos de concretização, nem sempre o tempo é nosso amigo. Gostaríamos de concretizar de forma célere aquilo que, por vezes, fazemos lentamente. Dificuldades de vária ordem não permitem a rapidez de alguns dos projetos em curso. Assumimos isso sem qualquer problema. Mas também assumimos a vontade de continuar a implementar no Conselho infraestruturas qualificadas. Melhores escolas, melhores instalações desportivas, melhores acessos, melhor mobilidade,
melhor manutenção e qualificação das nossas praias. E, por último, captar bom investimento e emprego que contribua para uma melhoria significativa das condições de vida das nossas populações. Não queremos um regresso ao passado e, por isso, estamos desde o início do nosso mandato a trabalhar para o futuro. Isto é Abril. Esta é uma conquista que jamais será apagada da nossa história. Diariamente, temos a elevada preocupação de preservar estas conquistas e, sobretudo, mantê-las vivas. As conquistas de Abril estão implicitamente plasmadas nas políticas de proximidade, na concretização de medidas que consideramos importantes para o desenvolvimento do Concelho, promovendo o bem-estar, a coesão social, a qualidade de vida e valorizando as pessoas. Não posso, nesta nossa longa história, esquecer as nossas empresas e empresários, verdadeiros motores do desenvolvimento local. Reconhecemos o vosso empenho e, sobretudo, o vosso esforço. E, por isso, continuamos de diversas formas a apoiar a atividade económica e a desenvolver as diligências necessárias que permitam captar novos e melhores investimentos. Por isso, a Câmara Municipal decidiu reestruturar e dinamizar o gabinete de apoio ao empresário e ao empreendedorismo e atribuir-lhe novos conteúdos e responsabilidade. Estou convicto de que juntos vamos reerguer a economia em Alcochete. Minhas senhoras e meus senhores, procuramos com estes apoios e projetos construir um concelho cada vez mais moderno, mais inclusivo, mais inteligente. E por isso estamos despertos e a trabalhar de forma decisiva e empenhada para o desenvolvimento do processo inerente à descentralização de competências, à renegociação e prorrogação dos fundos comunitários e ao próximo ciclo relativo ao Portugal 2030, que muito pode contribuir para a concretização das ambições anteriormente referidas e aqui sublinhadas. Trabalhamos o presente e definimos o rumo para o futuro. A democracia alcançada permite naturalmente o confronto de ideias e a diferença política, mas também é feita de momentos de compromisso, sobretudo quando em causa está o bem-estar das nossas populações. Este é o azimuth que nos deve sempre orientar. As pessoas, pelas pessoas, sempre as pessoas. E com elas assumimos comprometimento e confiança, derrubando os muros da incompreensão, impedindo discursos populistas que nos conduzam a situações similares às que Abril aboliu. Somos livres e não voltaremos atrás. É importante, diria mesmo muito importante, considerar que nunca será demais reforçar a relevância simbólica que este ato representa. Este é um marco histórico que podemos e devemos celebrar, mas creiam que esta data também deve lembrar não só o que foi conquistado, mas sim o que ainda existe para conquistar e melhorar. A quem já nasceu num Portugal livre, é necessário recordar de onde vimos, para que entendam e tomem como seu este legado de liberdade e esperança, para que o respeitem e cumpram. Senhor Presidente da Assembleia, minhas senhoras e meus senhores, é para mim uma honra, um orgulho e uma responsabilidade acrescida e gratificante liderar este Executivo. Sinto-me completamente inspirado nas mulheres e homens que, liderados pelos capitães de Abril, conseguiram tão importante conquista. Este é igualmente um momento de renovação, da determinação e da ambição que temos de contribuir para a construção de um concelho
requalificado, onde possamos viver tranquilos, olhando para os nossos filhos a crescerem de forma saudável e onde os nossos idosos possam desfrutar do que de melhor Alcochete tem para oferecer. Assim, celebremos a liberdade em cada dia das nossas vidas, em cada gesto e em cada palavra. Termino invocando uma frase de um lutador de referência e que a todos nos deve inspirar. Nelson Mandela. Sermos livres não passa apenas por libertar os outros das correntes que os prendem, mas sim viver de uma forma em que respeitamos e promovemos a liberdade dos outros. Viva a liberdade! Viva o 25 de Abril! Viva Alcochete! Viva Portugal! Agora, concluídas as intervenções dos oradores desta tarde, desta sessão solene, e para terminarmos em grande, vamos agora contar com um momento musical da intérprete Daniela Soares, acompanhada ao piano por Sara Labrincha. Boa tarde. De seguida vamos apresentar-vos um tema que se chama Solta-se o Beijo, dos Ala dos Namorados e da Sara Tavares. Espero que gostem. Espreito por uma porta encostada, sigo as pegadas da luz. Peço ao gato chill para não me denunciar. Toca o relógio sem cuco, dá horas a cosquice das vizinhas e eu confesso às paredes de quem gosto. Elas conhecem-te bem. Chego-me nesta cumplicidade, deixo-me ir nos trilhos traçados pela saudade. A cadeira às costas, o cabelo e a cigarrilha, a dança do teu ombro. E nesse instante em que o silêncio é o bater do coração e toca o relógio sem cuco e as vizinhas recolhem. Tu olhas-me, tu trago-te o beijo prometido. Sei o teu cheiro, mergulho no teu tocar. Abraças a guitarra e voas para além da lua. Amarra o beijo que se quer soltar. Espero que me sintas para me entregar. A cadeira às costas, o cabelo e a cigarrilha, a dança do teu ombro. E nesse instante que o silêncio é o bater do coração e fecha-se a porta para o relógio e as vizinhas recolhem. Tu
tu olhas-me. Espreito por uma porta encostada, sigo as pegadas de luz. Peço ao gato chiu para não me denunciar. Oh, 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 Obrigada. De seguida, vamos apresentar-vos o tema Pica dos Sete, do António Zambujo. De manhã cedinho eu salto do ninho e vou para a paragem, de bandolete à espera do sete, mas não pela viagem. Eu bem que não queria, mas um certo dia vi-o passar, e o meu peito cético por um pica de elétrico voltou a sonhar. Cada repica que soa do clique daquele alicate. Se o trem descarrilha, o povo desfila e o peito fica a rebate. Eu bem que não queria, mas um certo dia vi-o passar, e o meu peito cético por um pica de elétrico voltou a sonhar. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Obrigada. Vamos agora apresentar o último tema, que se chama No Teu Poema, de música e letra de José Luís Tinoco. E obrigada, espero que tenham gostado e boa continuação do espetáculo. No teu poema existe um verso em branco e sadio, um corpo que respira um céu aberto, janela debruçada para a vida. No teu poema existe dor calada lá no fundo, o passo da coragem em casa escura e aberta uma janela para o mundo. Existe a noite, o riso e a voz refeita, a luz do
senhora da agonia e o cansaço de corpo que adormece em cama fria. Existe um rio, a sina de quem nasce fraco, forte. A luta, a raiva e o risco de quem cai ou que desiste, que vence ou adormece antes da morte. No teu poema existe o grito e o eco da metralha, a dor que sei de cor mas nunca sinto, e um corpo à luz do dia que me atrapalha. Existe um rio, o canto a vozes juntas, vozes certas, a rua e o pregão de uma varina e cantar, e o corpo que me impede de cantar. Existe um rio, a sina de quem nasce fraco, forte, o risco, a raiva e a luta de quem cai ou que resiste, que vence ou adormece antes da morte. No teu poema existe a esperança acesa atrás do muro, existe tudo mais que ainda me escapa, e um verso em branco à espera do futuro. Obrigada. E é com este momento mágico e emocionante que terminamos a nossa sessão solene comemorativa do 25 de Abril deste ano, 2021. Da minha parte, resta apenas agradecer a presença de todos connosco no Fórum Cultural e também de todos os que nos estão a assistir através do Facebook do município. Obrigada e uma boa tarde a todos.